celebramos o quarto domingo do tempo comum. A igreja começa hoje a narrar, a proclamar para nós o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não se resume às bem-aventuranças, é o início. O Sermão da Montanha é um discurso longo de Jesus, um ensinamento longo, que compreende 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e 7. Então, uma pregação longa de Jesus, que inicia ali com as bem-aventuranças. Costumo dizer assim: se desejarmos saber se somos cristãos ou não, basta ler os 3 capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, e se eu cumpro aquilo que está ali, eu posso dizer sou cristão. Se eu não cumpro, eu tenho que me converter para ser cristão. Porque ali é um raio-x, né? Se pudesse tirar um raio-x de um cristão, teria que sair o Sermão da Montanha na vida dele, esses 3 capítulos na vida dele. Então Jesus começa o sermão falando das bem-aventuranças. A ideia de bem-aventurado para nós sempre é aqueles que estão no céu, né? Os santos são bem-aventurados. Bem-aventurado podemos traduzir por felizes, né? Felizes. Nesse contexto aqui, domingo comum, quando eu leio esta proclamação, a primeira coisa que me vem à mente é que Jesus está se referindo principalmente àqueles que sofrem. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que querem a justiça, né? Então, aqueles que sofrem. É claro que a gente vê correntes por aí, discursos por aí, que resume o sofrimento apenas aqui para este mundo, o sofrimento terrestre, né? Então, fala de injustiça social e resume só isto, né? Mas aqui se trata de um sofrimento não apenas este terrestre, que existe sim, é claro, não sou alienado, sei que existe, mas o sofrimento também pelo Evangelho, pela verdade, pelo reino de Deus, pelo céu, né? Um sofrimento que nós temos ao lutarmos contra o demônio, contra o pecado, para nos converter. Então, de todo esse sofrimento, né? Tanto que no final do Evangelho, Jesus termina, né, hoje dizendo assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então o Senhor está dizendo que aqueles que são fiéis, aqueles que são cristãos, terão o seu consolo, né? Mas onde é que nós esperamos o nosso consolo, né? Temos que viver a bem-aventurança. A segunda leitura completa muito bem, né? Porque a nossa ideia assim de seguir a Deus para muitas pessoas é de que eu seguindo a Deus, Deus vai me livrar de todo o sofrimento, né? Eu seguindo a Deus, eu não terei problema nenhum aqui na terra, né? Deus vai cuidar de mim. É verdade que o Senhor cuida de nós, mas não é verdade que nós não teremos cruzes, que nós não teremos sofrimentos, que nós não teremos que passar por situações difíceis, especialmente se você viver o cristianismo, né? Nesse mundo moderno que nós vivemos hoje em dia, quanto mais cristão, mais convertido você é, com certeza mais você vai ser perseguido, mais você vai sofrer, mais você vai ser rejeitado. É lá na firma, é lá na escola, é entre os professores, entre os colegas, entre os parentes. Então, só o fato de sermos cristãos já vai causar sofrimento aqui neste mundo, né? Tem países aí que o teu filho não pode nem ir na escola com um crucifixo, uma correntinha, um crucifixo pendurado, que eles proíbem. Não pode mesmo, né? Principalmente símbolo cristão, né? Estão excluindo cada vez mais do nosso convívio. Então, o sofrimento existe. E aí nós nos deparamos com a segunda leitura, né, onde São Paulo vai dizer assim:
Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Meus irmãos, a cruz é uma estupidez para o mundo. Sofrer e não revidar, né? Sofrer injustamente. Ser cristão é uma estupidez para o mundo, né? Ser cristão é uma estupidez. Por quê, padre? Porque o cristão reza pelo inimigo, ama o inimigo, ele não revida, ele não se vinga. E o mundo não pensa assim, né? Deus escolheu aquilo que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. São Paulo começa essa leitura falando assim: entre nós não temos pessoas de grandes sabedorias humanas, né? Ali para aquela comunidade de Corinto que Paulo está escrevendo. Não temos pessoas com grandes sabedorias, mas o Senhor nos escolheu e tem nos dado uma sabedoria do alto que o mundo não conhece, que o mundo não conhece, e tem nos ajudado a viver nesse mundo que jaz sobre o maligno, que é dominado pelo demônio, que ele é o príncipe deste mundo, e nos dado a sabedoria de educar nossos filhos, de viver com muito ou pouco dinheiro, a passar pelas doenças. E o mundo, diante das dificuldades, o mundo esperneia, o mundo murmura, o mundo xinga a Deus, duvida de Deus. E nós cristãos, que muitas vezes somos considerados estúpidos pelo mundo, temos recebido uma sabedoria de passar por todas essas tormentas, essas cruzes, que o mundo não consegue passar. Quando eu falo mundo, eu estou dizendo aqueles que não aceitam Jesus Cristo, aqueles que não aceitam a fé, e até a questiona. Paulo diz assim: Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir os fortes. E é verdade, todos nós somos cheios de miséria, todos nós somos cheios de fraqueza, e o Senhor tem nos dado condições de vencer o pecado, de vivermos a santidade, de termos virtudes, tudo graça dele, é claro, não é por nossas forças, não. Olha aonde estávamos e onde estamos agora, da onde o Senhor nos tirou, como vivíamos alienados, catequizados pelo mundo, e o Senhor tem na igreja nos iluminado, nos dado uma palavra, e nos fortalecido e nos feito agir de um modo diferente, com coragem diante de tantas situações. Aquilo que para o mundo era fraco, Deus escolheu eu, você, porque o mundo é cheio de poderosos aí, de pessoas que têm os poderes deste mundo, e o Senhor escolheu a mim, que não tenho os poderes deste mundo, mas me faz forte. São Paulo ainda diz assim: Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, e que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado. Olha, não tem mais nada sem importância e desprezado para esse mundo cheio de razão, o mundo das luzes, desde depois da Revolução Francesa, onde o homem só pensa na técnica, na ciência, e acha que a sua sabedoria pode tudo, Não tem nada mais desprezado do que a fé. Aqueles que têm fé é desprezado pelo mundo, o mundo hoje cheio das suas razões, e se você é uma pessoa com fé, você é rejeitada. Você é rejeitado. Imagina, hoje a ciência explica tudo, hoje nós damos soluções para tudo. O ser humano é capaz de ir na lua, o ser humano é capaz de fazer transplante de coração. Se tem guerra, ele é capaz de reconstruir um hospital, reconstruir uma escola, reconstruir uma cidade da noite para o dia. Ele é capaz de fazer vacinas para doenças. Então o ser humano é muito poderoso. Ele não precisa de fé, não precisa de dialogar com Deus, não precisa nada disso. Então o mundo despreza os que têm fé.
Despreza, e Deus escolheu aquilo que é desprezado pelo mundo. Para quê? Para mostrar para o mundo que aquilo que eles tanto prezam não tem valor algum, né? Porque eles descobrem a vacina, mas a morte vem. A morte vem de um modo ou outro. Eles constroem uma escola, mas você vai para o túmulo e o prédio pode ficar aí. Então a morte virá do mesmo jeito. Ele vai à lua, mas vai morrer. Mesmo quem foi à lua faz transplante de coração, mas mesmo quem recebeu o transplante vai morrer também. Então a sina do ser humano é passar pela morte. E nós cristãos, que como todos os outros passaremos pela morte, nós que somos desprezados pelo mundo, a nossa atitude diante da morte é diferente deles. Eles constroem escola, fazem transplante, vão à lua, descobrem vacina e esperneia diante do sofrimento. Nós não, nós sabemos na mão de quem colocamos a nossa esperança. Então Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Vocês cristãos, vocês que têm fé, é escolhido por Deus. Por isso, meus irmãos, nós esperamos em Deus, né, e não nos homens, né? Se bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Se você passa algum sofrimento, se você é desprezado, passado para trás, né? Você espera em Deus, né? Ah, mas o outro ali da comunidade que me desprezou, que me fez mal, ele tem que se reconciliar comigo, ele tem que pedir perdão. Não. Quem disse que tem? Ele tem, eu sei que ele tem, se ele quiser viver o cristianismo, né? Mas e se ele não fizer? Eu espero nele, eu espero em Deus, que o Senhor vai curar minhas feridas, que o Senhor vai secar minhas lágrimas. Eu sofri injustiça, Padre, eu fui injustiçado, então eu tenho que processar, né? Hoje a gente liga notícia, né? Qualquer programa de reportagem, né? Noticiário, vê o povo gritando justiça, justiça. Então, a gente quer de tudo quanto é modo fazer justiça. Então eu sei que a justiça do homem pode vir, que venha quando ela é verdadeira, mas e se ela não vier? Sua vida vai ser uma derrota? Você espera só para esse mundo? Eu espero em Deus a justiça. Eu sou bem-aventurado porque o Senhor fará justiça. Eu sou bem-aventurado porque o Senhor vai secar minhas lágrimas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu sou capaz de perdoar e não espero que o outro tenha a mesma atitude de que eu, porque eu alcançarei misericórdia do Senhor, né? No meu julgamento, Celso, você é bem-aventurado porque você perdoou quem te ofendeu. Então eu também perdoo as tuas ofensas feitas contra o outro. Não que eu não deva me reconciliar e pedir perdão para o outro, né? Mas se o outro não me der, eu espero em Deus. Minha vida não é destruída por causa disso. Eu sou bem-aventurado não porque eu espero só para este mundo, eu espero para a eternidade. E aí eu começo a entender, né, que Deus realmente pode me fazer feliz e me faz feliz. Eu encontrei a felicidade, que é Jesus Cristo. Eu encontrei a felicidade. Eu sou um bem-aventurado nesse sentido, porque eu espero no Senhor. Eu não espero que processando o outro eu vou ter meus direitos, eu me vingando do outro eu vou achar que recebo de volta um pouco de vida que ele me tirou, me destruindo. Não é desse modo que um cristão age. Ele é bem-aventurado porque ele espera no Senhor, ele espera no seu Deus, por isso ele é feliz. E pode cair o mundo na cabeça dele, né? Ele é de Deus, né? Eu lembro uma história de São Francisco de Assis, eu não lembro ela toda, né? Mas eu gosto muito, não vou saber dizer os dizeres dele todo, mas é mais ou menos assim. Ele estava caminhando, não sei se era o irmão Leão que estava com ele, né, um outro frade ali, caminhando na neve, indo para um convento. E aí Francisco pergunta, né, em que consiste, em que reside a verdadeira felicidade?
Quando eu sei que eu sou feliz, que eu tenho a verdadeira felicidade? Aí o irmão Leon falou: não sei, Francisco, não sei. Aí o Francisco diz assim: se eu recebesse de Deus, né, o poder de falar todas as línguas, todas as ciências, conhecesse tudo, né, da fauna, da flora, dos astros, né? Se eu recebesse de Deus o poder de pregar, e todos que ouvissem a minha pregação se convertessem, ainda ali não estaria a verdadeira felicidade. E aí Francisco continua: e se eu recebesse de Deus o poder de curar todas as enfermidades, né, de curar todas as doenças, né? Só uma palavra minha afastaria as enfermidades das pessoas, do mundo. Aí não estaria a verdadeira felicidade. E se eu recebesse de Deus o poder de expulsar todos os demônios, né? Todos os demônios, ao som da minha voz, tremeriam e correriam e iriam para os infernos, porque eu recebi essa autoridade de expulsar os demônios. Francisco diz: ainda não reside aí a verdadeira felicidade. Aí o irmão lembra: mas Francisco, onde está a verdadeira felicidade então, né? Aí ele disse assim: ele estava indo para um convento, estava nevando, frio. Ele disse assim: se nós chegarmos lá no convento à noite, batermos na porta com essa nevasca, com esse frio, com fome, cansado, e lá de dentro o porteiro, né, perguntar: quem está aí? E falarmos: sou eu, Francisco, e o irmão aqui, queremos entrar. E por causa da noite, por causa da tempestade, por causa da escuridão, o porteiro não acreditar em nós, não nos reconhecer e não quiser abrir a porta para nós, e mesmo assim nós insistirmos e batermos, ele sair lá de dentro com um porrete, com um pedaço de pau, né, e bater em nós até sangrar, machucar e deixar nós jogados na neve, e fechar a porta e entrar, e nós formos largados ali na escuridão, na neve, na madrugada, passando a noite naquele frio, todo sangrando e machucado, e mesmo assim nós não julgássemos esse irmão, aí estaria a verdadeira felicidade. Olha que belo, né? Por quê? Por que Francisco fala isso? Porque ele encontrou um tesouro já, que é Jesus Cristo. Não precisa ser recebido bem, não precisa que eu trate bem, pode fazê-lo até sofrer, pode até bater nele, pode tirar a vida, pode bater a porta na cara dele, pode fazer ele passar fome, passar frio. Mesmo assim, ele não estaria nesse sofrimento de tristeza, estaria feliz, porque ele está com Jesus Cristo. E se ele tem Jesus Cristo, ele não precisa que ninguém faça nada por ele, nem o bem para ele, pode tratá-lo até mal. Estou entendendo? É coisa de santo, né? Coisa de santo é complicado, né? Para mim né? É coisa de santo, né? Aí reside a verdadeira felicidade. Mesmo ele me fazendo mal, eu não julgá-lo. E eu não julgo porque eu tenho Jesus Cristo. Eu não preciso de mais nada, nem que o outro me faça o bem. Não preciso disso. Porque quem tem Jesus Cristo já tem tudo, né? Meus irmãos, possamos no nosso julgamento, né, o Senhor nos chamar de bem-aventurado, né? Se eu não me engano é São Geraldo Magela, se eu não me engano, ele foi acusado de... Geraldo Magela era um santo muito milagreiro, né? Foi acusado de que uma mulher teria sido assediada, ele assediou essa mulher. E aí a mulher o acusou. Aí Santo Afonso, que é um santão da igreja, né, doutor da igreja, e místico, apaixonado por Nossa Senhora, é santo de sétima morada, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila. Santo Afonso chama ele e fala para ele, né? Você foi acusado, você não devia ter feito isso, não sei o quê, e coloca umas sanções para ele, para São Geraldo Magela.
Geraldo fica quietinho, cumpre as penas que foi dado a ele. E depois, com o tempo, com o passar do tempo, a mulher, que era meio biruta, confessou que era mentira, que ela inventou isso. Aí Santo Afonso chamou e disse para ele: por que que você não disse que era mentira? Por que que você não se defendeu? Ele respondeu assim, ele devia obediência a Santo Afonso, né? Em nome da santa obediência, o Senhor disse que eu tinha feito isso e eu obedeço o Senhor, então eu fiz. Mas ele não tinha feito. Mas em nome da obediência, eu obedeço o Senhor. Não sei se vocês conseguem captar essas coisas de santo, né? Se o Senhor disse, por mais que me faça sofrer, por mais que não seja verdade, eu te obedeço, eu aceito, né? Passar esse vexame sem ter culpa no cartório, né? E aí ele foi embora. Diz a história que Santo Afonso olhou para ele e começou a chorar, né? Porque viu, né, que ali estava um santo, né? Um grande santo, que é capaz de sofrer injustiça, né? Sofrer perseguições, né? Sofrer mentiras. Como diz Jesus no final do Evangelho, né? Se vos caluniarem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. E ali no caso de São Geraldo, era por causa da santidade dele que a mulher quis destruí-lo, né? Então, se por causa de mim, alegrai-vos, né? Aí Santo Afonso viu, é um santo, né? Ele já tem dentro dele alegria, ele não precisa nem se explicar até das mentiras que falam para ele, né? Dele. O Senhor nos ajude, que no nosso julgamento, Deus possa falar para você e para mim: bem-aventurado, você chorou muito ali na terra, sofreu, agora eu seco tuas lágrimas. Bem-aventurado, você foi muito misericordioso, você perdoou, agora eu te perdoo. Bem-aventurado, você não quis se vingar de ninguém, agora eu faço justiça para você, né? Que possamos esperar isso em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.